Então tá, vamos começar direito. Oi, gente, então como prometido, vamos falar sobre as viagens que eu já fiz, responder perguntas que faz algum tempo que eu pedi pra vocês deixarem no post ali no canal. Espero que ajude vocês que estiver planejando uma viagem ou só você tá aqui de curioso. E aí, pra resumir aqui, a minha irmã vai ter que editar bastante. Se apresente. Oi. É uma voz, ela é um espírito. Então, pra contextualizar aqui, eu e a minha irmã, a gente viaja junto. Só esse ano que cada uma fez uma viagem diferente sem a outra, mas geralmente a gente viaja junto. E a gente já visitou a Itália, a Inglaterra, e a gente já passou por Paris, Budapeste, Áustria, no caso Viena, e Suíça, e até agora só, né? O que você tá rindo? Você. Então, essas foram as viagens que a gente já fez e a gente já tá planejando outras viagens. Você vai parar com isso. A primeira viagem que a gente fez pra fora, a gente foi pra Itália e a gente passou alguns dias em Paris. Depois a gente foi pra Itália, a gente também deu uma passada ali na Suíça e a gente foi pela CVC e os outros foram por conta mesmo. A gente foi uma vez pra Inglaterra por conta, a gente foi pra Áustria e Hungria por conta e a minha irmã foi pra Nova York esse ano por conta e esse ano eu fui pra Inglaterra também por conta. Então essas foram as viagens que a gente já fez e, né, como a gente planeja tudo sozinho, muitas pessoas têm dúvidas. Então aqui vamos lá. Primeiro, da Amanda Rocha, ela fez a seguinte pergunta: como você se organiza financeiramente para as viagens? Você separa um valor fixo da tua renda ou quando surge alguma promoção você aproveita? Como você se organiza financeiramente, Laura? Bom, como você se organiza, né? Bom, como que eu me organizo financeiramente? Eu tenho uma poupança que eu juntei dinheiro desde o meu primeiro trabalho. Então, basicamente, eu tenho essa poupança de viagem. Poupança de vida, assim. E agora, depois dos 26 anos, eu comecei a pegar o dinheiro ali e parte do que eu trabalho também pra investir em viagens, porque é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero da minha vida. Então, já tem um bom pé de meia, assim, que eu uso, principalmente porque bastante coisa de viagem é à vista. Então, esse planejamento, eu tenho o planejamento de... Cada viagem é uma coisa, entendeu? Geralmente, planejamento financeiro eu tenho a minha reserva lá que me ajuda bastante e também um pouquinho ali do que eu ganho por mês, mas basicamente a minha reserva é a reserva. E você, Laura? A Laura é um milagre, não sabemos como ela viaja tanto. Não, pera lá. Então, eu sou CLT, eu sou designer, também faço freela. Então, muito do dinheiro freela eu guardo e também 13º, essas coisas. E organizar financeiramente, tem muita gente que vai guardando dinheiro aos poucos. O negócio é que muitas dessas viagens que a gente faz, a maioria das coisas tem que pagar à vista. Então é meio complicado, por isso você tem que ter um dinheiro guardado ali, porque tem coisas que simplesmente você não consegue parcelar e tem coisas que é muito mais barato se você pagar à vista. Então vem dessa questão toda. Então essa coisa de parcelamento e coisa depende muito de muitas coisas, mas a maior parte é à vista. Que eu acho que isso que impede muita gente de viajar. A Evans perguntou: oi, Bia, quanto tempo você teve de planejamento antes da viagem? Qual o valor média que gastou com as passagens e hospedagens? Aqui ela falou no geral, mas quanto tempo de planejamento, Laura, de viagem? 5 meses. Cara, quando você é sozinha, solteira, a vida rola. 6 meses, por aí. Já teve... O sonho começa 6 meses antes. Não, das vezes teve uma viagem que a gente planejou o quê? 2 meses antes? Foi meio que no susto, assim, foi uma coisa bem, bem maluca. E, em média, que gasta com passagens e hospedagem. Mas passagem, geralmente, é uns 5 mil e de volta. Se for direto, sim. Aí, se você pegar conexão, você consegue mais barato. Mas tudo ao todo, tipo, saindo de Londrina e tal, porque esse que é o problema. De Londrina. Se você mora em algum lugar pra dentro do Brasil, é mais caro, né? Porque você tem que chegar a Guarulhos, que geralmente é onde saem os voos. Ou pra, qual que é o nome? Galeão? A Galeão? Fala. Uhum. Então, é meio complicado, porque eu acho que isso é uma coisa também que interfere muito no preço da viagem. Porque se você mora, sei lá, no interior de Cuiabá, é foda, porque você tem que chegar até São Paulo. E quanto que custa do que você sair direto de São Paulo? É meio complicado isso, né? Não é só viagem internacional. Então, acho que juntando tudo, uns 5 mil, acho, porque tem que ir pra São Paulo. E hospedagem, acho que depende muito. Na Inglaterra, eu não paguei hospedagem, porque eu fiquei na casa da minha prima. E quando a gente pagou hotel, depende muito do lugar e da temporada também. As temporadas interferem bastante no valor das coisas. Com a pergunta da Ingrid Queiroz, ela pergunta: como você organiza o seu tempo, os lugares que vai conhecer
e visitar quando estiver lá. Você deixa tudo roteirizado ou segue o coração? Quando você viaja sozinha, você não segue o coração. Tá bom? Você não segue o seu coração. Basicamente, antes da gente viajar, a gente escolhe já um lugar que a gente quer visitar algumas coisas. Então, não é assim, vamos... A gente geralmente vai para lugares que a gente quer conhecer coisas. Não é só, tipo, vamos lá bater ponto, sabe? Então, só a Suíça, né, que a gente foi bater ponto. O que a gente fez? Não sei. Nada. Mas, geralmente, quando a gente escolhe os destinos, a gente já sabe que coisas que a gente quer fazer lá. Então, não é aleatório, assim. Então, geralmente, a gente é meio guiado pela cultura do lugar mesmo, pelo que a gente se interessa. Então, quando a gente vai pra alguma cidade, geralmente, a gente faz uma lista de lugares que a gente quer ver, coisas que a gente quer ver. Então, por exemplo, Paris. Tem lá a lista de coisas que precisa ver em Paris. Então, é a Torre Eiffel, é o Arco do Triunfo, é o Louvre, é o que mais que era? Os bairros, Montmartre. Essas coisas assim. Então, fazer essa lista de prioridades e a lista de coisas que a gente queria ver. Então, eu quero visitar a Shakespeare Company, ela queria ver outra coisa. A gente tenta, né, organizar, assim, o que uma quer, o que a outra quer, porque temos que ouvir as duas. E eu imagino como é que deve ser difícil viajar de 3 pessoas. Eu acho que de 2 é ideal. A gente meio que cria essas listas e com base nessas listas a gente vai montando o roteiro. A Laura, ela usa bastante o Google Maps, a gente usa bastante o Google Maps. Então a gente vai colocando pins, assim, no mapa de lugares que a gente quer ir. E alguns deles, a Laura faz o roteiro certinho. Como é que você faz o roteiro? Tudo no Google Maps. Então, às vezes eu pego o centro da cidade. Vou pegar Viena de exemplo de novo. O centro da cidade tem alguns pontos que a gente quer ver. Então, no primeiro dia, eu vou fazer um caminho em volta. E aí a gente vai passando. Aí no segundo dia, a gente vai pra alguns lugares mais longe onde tem que pegar ônibus. Então eu falo, de manhã a gente ia no museu. Aí depois a gente ia em outro bairro. Aí teria que pegar o ônibus e tudo faz meio que um caminho, assim. Pra não chegar perdido, porque assim a gente aproveita mais e faz render, né, o dia que você pagou lá. Então, várias viagens, a Laura realmente tem esse roteiro, esse caminho. A gente passa do ponto A pro ponto B, pro ponto C, pro ponto D, pra gente realmente, porque a gente preparou antes. Então, quando você chega lá, é meio complicado, porque você vê tudo, você deslumbra tudo, você quer ir pra todos os lugares. E se você tiver tempo, beleza, 10 de 10. Agora, se você não tiver tempo, é meio complicado, porque você tem que fazer render ali. Então, se você tem pouco tempo pra ficar numa cidade, geralmente 1, 2 dias, é preferível você fazer isso que a Laura faz. Então, vai colocando assim. Ou, por exemplo, esse ano eu fui pra algumas cidades, York, eu fui pra Cambridge. Então, como eu já tinha ido, dessa vez eu coloquei alguns pins de alguns lugares que eu achei interessante. E eu cheguei lá e eu estava à deriva. Então, eu só fui seguindo os pins que eu coloquei. Então, assim, tô aqui perto, vou ver isso aqui. Não tinha colocado tanta pressão, assim, do que eu vou fazer. Mas quando você paga, cara, pra você estar em Paris por 2 dias, você tem que estar bem regulado, sabendo o que você vai... Porque senão você fica rodando igual uma barata tonta e daí você não vê quase nada. Então, essa é uma coisa que você tem que parar pra pensar bastante. Então, se organizar é muito importante. Então, tem que deixar tudo roteirizado mesmo. A gente faz pin de restaurante também, mesma coisa. Tudo no Google Maps. No Google Maps tem como você fazer lista. Então, você faz os pins, por exemplo, de restaurante, de comida, os pins de museu, lugares que você quer ir. Google Maps é maravilhoso. E porque você usa muito lá também. Então, tipo, já tá tudo no mesmo aplicativo. E tem um outro aplicativo que a Laura usa também. O Notion. Eu uso o Notion mais pra me organizar nos dias. Dia 1 a gente vai estar em Veneza. Dia 1 a gente vai estar em Veneza, segundo Florença. Todas as informações, documento, quando que tem que fazer o check-out, check-in. Eu coloco tudo lá, toda essa informação extra, eu coloco lá. Mas você pode colocar em caderno, em qualquer lugar, desde que você deixe tudo certinho. De quanto você gastou em cada coisa, onde você vai ficar e tal. Tá, onde você fica hospedada? Como você organiza para os passeios no tempo que vai estar lá? Já respondemos isso. E onde vamos ficar hospedados? A gente geralmente fica hospedada nos Ibis que tem. O Ibis, ele faz parte de uma rede de hotéis que chama Allcore. E que é uma rede de hotéis. Então, ele tem desde o Hub, o Ibis Style, Ibis não sei o quê. Tem todos os Ibis, tem Mercury, tem Novotel. É uma rede de hotéis que tem vários preços também. Sim. Ibis a gente sabe que tem aqui no Brasil. Tem aqui no Brasil, a gente sabe como é que é. É um padrão. Então, tipo assim, você meio que sabe o quarto, é tudo igual. Mas, lógico que a gente também vê as reviews dos lugares pra também não ir em qualquer lugar podrezinho, né? Mas, olha, a gente indica o Ibis porque é igual em todos os lugares. Ele é barato. Igual em todos os lugares. Ele é barato. Então, assim... É barato, é confiável. Outra coisa do aplicativo do Accord é que você também pode acumular ponto.
Então, se você pegar todos os hotéis nesse aplicativo, você pode ficar acumulando e aí conseguir um Sim. desconto nos outros. Tô tentando. É. Mas ainda não consegui trocar por nada, mas eu tô tentando. Dá pra fazer. Eu estou ali tentando. Então, por exemplo, o Ibis, o Hub é mais baratinho, o Ibis dali, o Ibis Style, o Ibis e Mercury. Então, assim, ele tem uma rede desde o hotel, né, mais barato até os hotéis 5 estrelas, então, e é o mesmo padrão. Então, é tipo como é McDonald's em todos os lugares. Pra mim, eu confio mais porque eu tenho uma confiança maior do que você... De onde que é esse hotel? Tem procedência? Não sei o quê. Eu acho que pra mim é mais fácil ter mais Também pelo segurança. valor, também o valor. E o valor também. E geralmente todos os Ibis eles ficam perto de algum ponto de ônibus, algum ponto de metrô. Então eles são bem localizados. Então é uma coisa muito positiva. O Riandre, ele falou: lembro que você tinha viajado com uma agência e dessa vez você foi por conta própria. Qual você acha que compensa mais? Viajar com uma agência ou viajar por conta própria? Estou ansiosa pelos vlogs. Tem vlogs ainda pra sair, gente. Por conta própria. Assim, se for a primeira vez e você não quer se preocupar em fazer roteiro nem nada, vai lá e fecha um pacote. É o mais fácil, você não tem que pensar muito, porque viagem cansa também até antes pra planejar tudo isso. Mas quando você já pegou meio... Já carimbou ali umas 2 folhas. já sabe mais ou menos o que tem que fazer, vai sozinho. Você se vira, todo mundo se vira. Quando a gente foi a primeira vez, tinha vários idosos viajando junto. Então, é muito mais tranquilo porque alguém faz o roteiro pra você, tem esse suporte de pessoas ali. Porque eu acho que o complicado de você viajar sozinha é que tem países que não tem ninguém ali pra te dar um suporte. Então, e aí que acontece alguma coisa? Porque você tá ali jogado no mundo. Então, pelo menos você vai pra CVC. Claro que você tem seguro, viagem que você compra, mas é diferente. Então, lá, pelo menos tem alguém que fala português pra te acudir. Se bem que as pessoas falam, os brasileiros fora, a gente é tudo amigos, estamos todos uma família. Mas, se você é a primeira vez, você tá com medo, ou você não fala muita língua, CVC, né, ou esses pacotes de viagem, eles são mais caros, fica mais caro. Porém, eles parcelam. Então, se você não tem o dinheiro à vista, é mais preferível, às vezes, você... Porque eu acho que tudo tem, né, os pontos positivos e negativos. E acho que esses são os pontos positivos. Mas, em contrapartida, os pontos negativos é que, assim, eles tentam socar tudo de uma vez só. Primeira vez que a gente foi, que a gente deu uma rodada lá pela Itália, a gente conheceu basicamente as estradas da Itália. Porque a gente passou, por exemplo, umas 4 horas em Veneza, umas 4 horas em Verona, e o resto a gente ficou na estrada, e as estradas é igual estradas do Brasil. Então temos isso, temos esses pontos positivos e negativos, e então é muito socado, e como é um grupo muito grande, eles geralmente, tem o tour, vamos falar um pouquinho, mas depois você se joga ali. Só que é muita gente, então não tem como você fazer o seu cronograma. Então, estou aqui em Paris e vou... Às vezes você não sabe que hora você vai chegar, que hora você vai embora... Aonde que tá o hotel que você vai ficar? Tipo, você não sabe se o hotel é perto, se é longe. Meio que você tá à deriva. Enfrentamos problemas com as câmeras, mas é isso. Então, o problema da CVC é que realmente você tá ali sob a escolha de outras pessoas. Então, o hotel eles que escolhem e às vezes o hotel fica longe. E o tempo é longe. Então, por exemplo, a gente ficou em Zurique. A gente ficou o quê? A gente chegou no final da tarde. E depois de manhã a gente já tava em outro lugar. Então... e nem deu tempo pra, tipo assim, dá tempo de sair. Não dá, porque você fica o dia inteiro dentro do ônibus, você fica cansado. E você o nem hotel era direito. longe também. Então, assim, é complicado. Em Veneza também o hotel ficava bem longe. Então, não é aquela, nossa, você pode sair. Não é assim. Então, é bem limitado, é bem restrito. Quando você vai por conta, você já pode escolher o hotel, você já pode pensar, esse hotel é perto daqui, então daqui eu posso sair, pode ir pra ir ali. Então esse é um ponto positivo de você vai sozinho. Como é o transporte? É fácil locomover no geral? Essa questão do transporte, gente, trem e metrô é tudo igual em qualquer lugar. Às vezes é meio complicado por causa do nome, ou... O Google Maps é o seu pai, a sua mãe, ele é o seu guardião, ele é Deus pra você quando você tá fora de viagem. Porque ele tem tudo, você colocou, você quer ir pra tal lugar. E aí ele mostra exatamente... o roteiro, se você vai a pé, você precisa de ônibus, qual é o número do ônibus, que lado da rua você pega, e qual é o nome do poste que tá lá pro ônibus pra parar. E tudo ele mostra, absolutamente tudo. Então cabe a você aprender a ler ali o que o Google Maps tá te falando, e ele realmente vai te levar aonde você quiser. Então é bem certeiro isso. Quando você aprende a andar em ônibus e metrô em um país, já fechou pra você, você vai conseguir se virar em qualquer lugar. No começo, se você mora num lugar que não tem metrô e é meio complicado, mas você vai pegando jeito. Tem 2, um vai, um vem, e é isso. Só tem que saber que lado que você vai, porque um vai, outro vem. Então, às vezes, você pode ficar ali meio confuso.
Mas, fora isso, você aprendeu a andar no transporte público, porque é o melhor jeito de você se locomover. Tem como pegar Uber na Inglaterra, tem como pegar Uber em Paris, mas é caro e tem muitos lugares que o transporte público é simplesmente muito melhor mesmo. Se você tiver tempo no lugar, eu recomendo ficar andando de ônibus. Se você vai pra Paris, ande de ônibus, assim, pra chegar de um lado pro outro. É um pouco mais demorado do que trem. Mas é mais fácil, você chega na rua, você entra. Ônibus você sabe pegar, todo mundo sabe pegar ônibus. E é muito bonito Paris. Então você tá no ônibus, mas você tá vendo a cidade. Então você não precisa ficar andando na cidade pra ver. Então muitas vezes a gente deu uma olhada na cidade só andando de ônibus. Eu fiz muito isso na Inglaterra também. Porque na Inglaterra, 2 andares, você senta lá em cima, pronto. Você já tá ali, turista. Rodando a cidade. Principalmente porque os ônibus de Londres, eles passam pelo centro ali. Então, muitos deles você vai ver o Big Ben. Você vai ficar rodando ali no centro do Big Ben. E em Paris também, ele vai dar a roda lá faz a rodinha ali no Arco do Triunfo, vai pra Torre. Enfim, é muito fofo. E aí tem outros lugares, tem outros tipos de coisas de se locomover. Em Viena tem os bondinhos. E em Budapeste também tinha bondinhos. É a coisa mais fofa, eu adoro. Eu sou a pessoa do trilho. Amo trilho. Amo trilho. Então é muito fácil se locomover na Europa. Nas cidades que a gente foi. É muito, muito fácil. Porque geralmente as cidades são menores. E o transporte público realmente ele é muito mais rápido, assim. A Rayane perguntou sobre planejamento, dicas de economia. Como você escolhe as passagens? Como a gente escolhe as passagens? A gente tem que decidir primeiro o lugar que a gente vai. Decidimos o lugar que vamos. Então a gente abre o Google, tem o Google Voos ali. A Laura usa outra coisa. O Google Flights. E você coloca o lugar que você quer ir e a data que você precisa ir. Você precisa ir. E é rastrear todos os dias, entendeu? Todos os dias, às vezes o Google, ele tipo, talvez no dia 11, mas aí talvez no dia 10, no dia 9 é mais barato, não sei o quê. Todos os dias a gente fica pendurado lá no Google Voos para encontrar o melhor voo para ir. Então, às vezes, o Google Voos, ele consegue fazer umas conexões bem legais. Então, às vezes, por exemplo, o voo que eu fui pra Inglaterra desse ano, eu paguei R$3.800, voo e de volta. Teve conexão, eu fui pra Suíça, pra Frankfurt. Fui pra Frankfurt, pra Inglaterra, e depois na volta eu passei em Zurique, pra cá. Foi tranquilo, foi bem tranquilo, eu tive que correr, mas foi tranquilo. E, tipo assim, muda de companhia, mas tá ali no meio, então o problema é que alguns dessas companhias você tem que pagar à vista. Então, dessa vez eu fui pra Lufthansa, tive que pagar à vista. Teve algum voo da nova viagem que a gente vai fazer, a gente vai fazer uma nova viagem, também foi à vista. E esse foi complicado porque ele foi em dólar. Então, além de ser à vista, teve que pagar em dólar, então a gente teve que converter para Wise. E falando nisso, queria falar sobre os aplicativos que a gente usa. Você tem aqui os aplicativos que a gente usa? Baixado não. Quais aplicativos que a gente usa? Tem British Airways. O que você tem? É o nossa passagem. A passagem da nova viagem, não vou... A próxima viagem que a gente vai fazer, eu tava com vontade. Então eu ficava o dia inteiro lá vendo passagem pro Japão, pra China, pra Coreia, pra Tailândia. Eu ficava lá, rodando. E aí apareceu... suas apostas nos comentários. Aí apareceu uma passagem pra um lugar, só que não é esse lugar que a gente vai. E tava R$5.000. Tava, tipo assim, pra cá, R$5.000 pra ir lá pra Ásia. Tava, tipo, muito barato. Só que tinha parada nos Estados Unidos. E pra parar nos Estados Unidos você precisa de visto. E eu não tenho visto. E só que eu vi que naquela data, naquele mês, tava mais barato. Então eu comecei a filtrar naquele mês e perto daquela data. Então eu fiquei olhando ali perto daquela cidade, daquele país. E aí uma hora eu achei passagem, tipo, de 6 e pouco. E aí eu fui vendo quais dias que ficavam melhor, porque a gente queria passar mais de... Pode falar quanto tempo? Não. A gente queria passar bastante tempo. E aí eu fui vendo mais ou menos... A bicha veio instalada, guia de turista, gente. Maravilhoso, maravilhoso. Os aplicativos que a gente usa é o Alcor, que dá pra você coisar os hotéis. o Ibis. O Google Maps. O Wise, a gente sempre transfere o dinheiro para o Wise. Então, o Wise é muito bom. Por exemplo, a gente tava em euro. Primeira vez que a gente foi, estávamos em euro lá, nossa, na Itália, Paris, euro. Daí a gente foi pra Suíça. Na Suíça é outra moeda. Franco suíço. Então, ele já
convertia ali na hora, você já pagava em franco suíço. Depois convertia de volta pra euro. Aí você vai, sei lá, pra Inglaterra, já converte pra libra, dólar. Então, assim, ele tem várias moedas e é muito bom. A gente tem um cartãozinho de todas... Né, por exemplo, nessa última viagem, que eu fiquei lá quase 30 dias, só uma vez que não passou o cartão. E é tudo no celular, assim, sabe? E ele é maravilhoso, o Wise é 10 de 10, você transfere o dinheiro ali. O que mais que a gente usa? Splitwise. Nossa, sim, Esse se for viajar desse com outra pessoa Você viaja com outra pessoa. e você quer dividir as contas, Splitwise. Splitwise você consegue fazer grupo, você consegue colocar as despesas, dividir alguma coisa que você comprou. É ótimo, você pode digitar ali na hora. Ai, a gente comprou um McDonald's, eu paguei 50 euros, já coloquei lá. Dividido. Comprou um souvenir de 1 libra, coloca lá. Coloca lá, vai pagar. E ele também coloca a moeda também. Você pode mudar, tipo, ela vai me pagar em real depois. Ou tem a conversão lá. Eu vou só deixar aqui, eu tô devendo pra minha irmã. Cadê? Eu estou devendo 2 meses. Todo mês vem o seu barriga, toque, toque, toque. Fica o print. Você está me devendo. Na Inglaterra é o Trainline. A gente também usou o Trainline, na Europa. Então, pra gente pegar trem pra você... por exemplo, eu tava em Peterborough, na cidade da minha prima. Pra ir pra Londres, Trainline. Quais são os melhores trens pra você chegar de um lado pro outro, Trainline. E tinha um outro de trem, mas a gente não aquele usou. lá não. Então é Trainline, que é o que a gente usa. Então acho que são esses os aplicativos de viagens que a gente tem. Outro aplicativo que eu tô usando agora, pra teste, mas a gente vai ter que usar de qualquer jeito, mas é o Trip.com. Qual? Trip.com. O Trip.com por quê? Que é bom pra procurar passagem, hotel, tudo tem lá. E aí dá pra pesquisar bastante coisa, bastante promoção. Okay. A gente vai testar. E aí tem outra coisa também. Aqui, Sheila perguntou, das viagens que você fez, você recomendaria pra mulheres viajarem sozinha? É seguro? Essa questão do é seguro é uma coisa que, né, tem que pensar bastante, né? Porque se você é mulher já é uma coisa complicada. Mas uma coisa que a minha irmã faz bastante, ela vai no TikTok, que é juntando essa pergunta... Viajar sozinha, é seguro, Europa? Só que você tem que ver as procedências do lugar que você vai. Do lugar que você vai dormir. Os bairros que você vai ficar. Você não vai dormir em qualquer canto. Então, pra você encontrar os hotéis, que, por exemplo, não é Ibis, onde você encontra esse hotel? Às vezes tem reviews das pessoas no TikTok, que é pessoas comuns ali. Então, é aí que é um lugar interessante pra você ver. Várias pessoas estão falando desse lugar, não é só uma pessoa. Não é uma pessoa, você confia em mais pessoas. E são outras pessoas de outras línguas falando desse lugar, já é mais fácil você confiar, sabe? A gente nunca ficou em hostel, então não tem como a gente dizer quão seguro seria um hostel. Mas eu tenho amigas que já foram e foi tudo ok. Viajar sozinha, elas conheceram gente no hostel, amigas, e conseguiram viajar pela cidade juntos, mas por experiência própria não tem como dizer, mas... Qual passeio lugar que você acha que é imperdível pra quem já foi pra Inglaterra? Um lugar que você gosta muito, não necessariamente conhecido. Pra quem vai ser pra Inglaterra, Oxford e York. York é tipo, as pessoas não levam muito a sério, a gente nem tinha levado a sério. Você nem tinha pensado a primeira vez que a gente foi pra Inglaterra em York. York é muito legal, muito bonito, recomendo ir pra York. A Camila, que inocência, Camila. Ela falou assim, como planejar um roteiro realista e não encher de coisa pra fazer em um único dia? Você vai ver na hora. Tem uma hora que sua perna já não aguenta mais. Você fala, ixi, não vai dar. Mas vamos voltar. Nossa. Ai, é horrível. Acho que é a pior sensação de todas. É o segundo dia em Paris, Louvre. Ai, porque depois do Louvre a gente vai pra lá, não vai. Não, porque você tava doente, pra mim. Também, mas a gente não tinha dormido. A gente falou, 3 horas da tarde, não voltou pro hotel. E dormiu até 7 da noite. Foi o dia jogado fora, mas não tem o que fazer. A gente tava morta. É horrível, porque você planeja, você tem sonhos, mas você tem que entender a realidade. O seu corpo é humano, você precisa dormir, você precisa descansar, o seu pé faz bolha. Uhum. E é horrível, nessa última viagem foi muito triste, tipo, eu olhar pro meu pé e falar, eu tenho 5 bolhas nesse pé, elas estão sangrando, eu não consigo mais, eu tenho que voltar. E você gastou dinheiro pra estar ali, você quer lá, você tem até fôlego, mas... Às vezes nem fôlego. E você tá com o sapato mais confortável que você tem, mas não dá. Não rola. Vai pensando que vai ter bolha, então, tipo, se prepara com band-aid. Leva muita coisa pra proteger teu pé. Mas vai ter, entendeu? Mas vai doer. Mas tá tudo bem. Faz parte, entendeu? Todas as fotos que a gente estamos lindas
fora do país, o pé tá todo arregaçado. Meu pé tá ainda tá arregaçado. Ele ainda não voltou. E faz um mês que eu voltei. Também é bom fazer academia antes, pra A ajudar gente no cardio. Que é muita escada pra subir. Europa. Nossa, Europa não tem um elevador. E essa coisa de andar bastante é engraçado porque dessa viagem eu fiz mais tranquila. Geralmente as outras viagens, essa coisa de encher o dia de coisa pra fazer, é porque é caro pra ficar lá, é caro a hospedagem. Então você tem que encher o seu dia com várias coisas pra você fazer, que não tem como. Se você pode pagar um mês para ficar em Paris, cara, parabéns. Mas a gente, 2 dias a gente já tava já. Então tem que fazer todas as coisas. Então é aquela correria. Mas Acordar cedo, dormir tarde. chegar em casa pegar o chuveirinho assim, no Não máximo. é férias, que, gente. assim, Não é férias. Não é férias. Viagem pra fora do país não é férias. Não é férias. Você gastou dinheiro pra estar lá. Você Não é vai férias. aproveitar até. Realmente. Gente, é verdade, o meu dedão do pé, ele ficou roxo. Eu quase perdi a unha. Ficou 1 ano o roxo. O meu dedão. E por mais que você tente, cara, você tem que estar muito condicionado, assim. E mesmo é diferente, a água é diferente. É diferente, entendeu? Você chegar lá, o cabelo começa a cair, começa a virar um... Mas também a gente... Cara, você tem que estar afim, entendeu? É isso que você quer, vamos lá. E vai ser com uma delícia. Tipo, meu Deus, tô sangrando. Suave. 10 de 10. Nessa viagem eu fiquei mais dias. Eu fiquei 30 dias na Inglaterra, né? Então, eu intercalava com dias de descanso, porque eu fiquei na casa da minha prima. Então, dias de descanso. Então, eu ia lá, andava pra um caralho. Andava assim, quilômetros e quilômetros, depois voltava e dormia. E daí depois andava pra caralho. Então, isso me ajudou. Mas assim, se você tem o privilégio de fazer isso, mas se você não tem, ixi. Se você for com alguém, já se prepara que vocês vão brigar em alguma hora. Que, nossa... Imagina, você andar 20 mil passos por dia, não dormiu de noite, teu pé tá doendo. Tá com fome, com frio. E daí outra pessoa começa a fazer palhaçada, meu amor. Tem que ter paciência, também trabalha paciência. Exige muito do psicológico, da força. É um trabalho de mental, de cardio, é muito... É uma delícia, mas assim, exige demais. Nada melhor do que brigar com a sua irmã em outro país, Nada bom como você chorar na rua em outro lugar. Cara, é Nada muito sério. Eu acho que assim, são experiências de vida maravilhosas. Perguntaram aqui, a Joana, tirou muito dinheiro físico pra viagem ou ficou mais no cartão? Cartão. Eu nunca peguei uma moeda de outro país, assim. Tudo cartão. Desde o começo foi muito cartão. Tá, o amigo da Laura perguntou pra ela sobre quanto dinheiro levar. Quanto de euro levar por dia? Por comida. Por Como comida. Quanto que você gastou com alimentação por dia? Uns 20 euros. 20 euros é bom, realmente. 20 20 euros. Depende. Libras é complicado. É porque se a gente for pensar, depende. O seu hotel é com café da manhã? Vamos pensar que a gente tá no budget. Não é. Aí você sai. É que a gente é muito das redes mais padrão que tem. Então a gente vai pra Starbucks, McDonald's e Burger King. Então assim, acordei, fui no McDonald's, comprei um café. Aí já gastou um tanto lá, né? Porque também não é a coisa mais barata do mundo. Ou numa padaria local, né? Que tipo que eu também não vou lembrar agora o nome das redes que tem lá em Paris. Mas o valor também não é a coisa mais barata. Então eu tomei um café. Aí no almoço comi o McDonald's. Um combo de McDonald's é tipo 8, sei lá, por aí, depende do lanche. E assim, tem pessoas que gostam de ter uma experiência gastronômica. Nós não somos esse tipo de pessoa. Então por isso já dá uma economizada aí. Então a gente faz algumas sessões, mas é exceções. Pelo menos um restaurante assim que você quer ver, que você olhou. Uma comida típica, gente. Alguma coisa assim, tá, beleza. Mas no dia a dia, assim, é fast food. Tanto porque o fast food, ele é igual em todos os lugares. Então a chance de você passar mal é bem pouco, assim. Eu tenho uma meta de experimentar McDonald's de todos os lugares que eu já passei. Eu acho que todos os lugares que eu já passei, eu já experimentei McDonald's. É porque refeição é muito, muito mais caro, daí acaba não compensando. E é complicado porque quando eu viajo a minha alimentação, tipo, já cai. Eu não como 3 vezes ao dia. Então, assim, já é mais complicado. Ou vai no mercado, compra um lanche pronto, um suquinho. Na Inglaterra tem o que eles chamam de meal deal. Que você, por 3,60 libras, você pega um sanduíche, uma salada, um negócio assim, uma bebida e um snack, assim. Então, melhor ainda. O que eles chamam de meal deal, que é realmente... É ótimo, assim, pra Mas você. Mas eu acredito que na Europa inteira tenha coisas parecidas, assim, de lanche pronto, que você ganha mais alguma bebida, que daí, às vezes, se você cansou de comer McDonald's, aí...
se der pra você passar no mercado. Eu acho que todos os mercados têm uns lanchinhos ali, uma coisa. Mas é complicado quando você vai ali na faixa, sabe? A gente já comeu chips, velho. A gente, nossa. Quando a gente tava em Paris, comeu chips com champanhe. Nossa. Não me lembro. No último dia. Eu comi um lanche. Ah, eu comprei um sacão de chips. E aquele negócio a gente jogou tudo fora, aquele champanhe. Tava horrível os chips. Mas, cara, não é um glamour. Essa que é a coisa. Tipo, as minhas viagens não são glamour. Então, as comidas, tem algumas comidas pontuais que eu como, mas não é todo dia. É verdade, a gente come snacks. Tipo, a gente compra barrinha de chocolate, chips. É ser saudável antes e depois da viagem. Durante a viagem, tá ali pra sobreviver. Então, você tá sobrevivendo fora do país. Isso tem gente que não vale a pena. Tem gente que, se for pra viajar pra fora, tem que ser com todos os glamours. Nós não somos assim. Então é a forma que a gente consegue que a gente viaja. Não tem nada de glamouroso. Realmente, não tem nada de glamouroso. E aí tem uma pessoa que perguntou sobre as roupas, os looks. Os looks que a gente usou. Aqui. A Larissa falou, quais são os tênis e sapatos que você gosta de usar? Eu tentei de All-Star, que eu uso All-Star, tipo, a vida inteira. Porque eu já tava acostumado no meu pé. Cheguei lá e destruiu o meu pé. Porque não tem como, não tem condições, vai foder. Puxando esse gancho, porque eu tenho certeza que alguém perguntou. A gente não tem uma marca de tênis específica pra recomendar ainda, assim. Cada vez que a gente vai, o tênis estraga, tem que comprar outro. Você deixa o sapato lá, porque estragou. Deixa o sapato lá. Savéria falou, como você seleciona as roupas pra levar pra viagem? Pensa em looks, etc. Tem um mood board, cada uma de nós faz o seu mood board lá no Pinterest, com as roupas e tal, principalmente se é algo, sei lá, a gente vai pra Viena e Budapeste, que é frio, que roupa que a gente vai levar? É que vai em dezembro, daí a gente já sabe que vai estar frio. Vai estar frio, você tem que, como é que vai escolher essas roupas lá e tal. Aí uma semana antes você dá uma olhada de novo na previsão do tempo. E a primeira vez que a gente viajou, eu ainda tenho aqui no meu celular. Eu fiz uma pasta de looks. Eu tenho uma pasta de looks no meu celular. E quando eu viajo, eu uso as roupas que tá lá. Porque eu sei que eu levei, eu visto todas as roupas e eu tiro foto de todas as roupas. E quando eu chegar lá, eu sei, por exemplo, eu tenho essa roupa e essa roupa combina com essa coisa. Porque senão não fica tempos ali gastos olhando pra mala pensando o que eu vou vestir. Então você já pega o seu celular e já fala, essa blusa eu tenho e tá limpa, e essa calça que eu... E daí você usa. E a gente faz bastante isso também. Então a gente vai, tipo, essa saia, esse coisa combina com esse coisa. Então a gente vai tentando otimizar a mala, fazer essa coisa de otimização de roupas, de looks. Só que existe um porém que ninguém conta. Vamos otimizar a sua mala? Você vai lavar a roupa onde? Às vezes o hotel tem, às vezes o hotel não tem. Aí você tem que procurar um lugar que tem. Otimizou sua mala. Nossa! Como é que fala? Guarda-roupa inteligente. Tá, só que você levou 3 blusas pretas. Você usou as 3. Tá fedido? Tá sujo? O que você vai fazer? Você andou o dia inteiro. É um look por dia, gente, porque você andou o dia inteiro, você tá fedido, sabe, você suou, você acordou de manhã, tava um frio do cacete, chegou de meio-dia, tava um calor do caralho, de noite tava um frio do cacete de novo. Eu não tinha essa ideia quando eu fui a primeira vez, quando eu planejei as coisas e tal, mas eu cheguei lá e eu falei, 2 meias finas dá. Eu vou colocar uma meia por baixo da meia fina e vai dar super certo, não deu. Porque eu andei o dia inteiro, meu pé suou o dia inteiro. E daí chegou o final do dia, Nossa, verdade. E o que aconteceu? Nossa, a gente ficou muito chulé na primeira vez. Nossa, eu tinha esquecido. Você vai lá e faz um escaldapé, você tenta, entendeu? Você tenta esfregar com alvejante, só que não vai adiantar, entendeu? Porque você só tem 2 meias. Você pode trocar quanto for a sua meia, você pode lavar o quanto for. Porque ali é correria, então às vezes você chega 11 horas da noite pra você sair 8 horas da manhã. Então, no final a viagem você deixa sua dignidade para trás, junto com o seu país. Não que agora, essa próxima viagem, a gente vai ter várias. Eu nem sei que roupa que eu vou levar, juro. Não, mas é que a gente vai ter que lavar lá, não vai, tipo, aqui não tem opção. Mas eu não sei, eu não tenho roupa pra ir. Não, ainda tem que fazer meu look também. Se eu comprar tudo lá. Não, eu vou levar, eu não vou comprar, mas eu vou levar tudo que eu tenho. Os looks As suas 3 peças de roupa. que eu já usei em todas as viagens. Nossa, que ódio, eu fui postar o vídeo, daí eu vi, tipo, não, tô com a mesma jaqueta, não, pera lá. Você se teletransportou em 3 lugares diferentes. Tava com a mesma jaqueta em Nova York, tava com a mesma jaqueta em Viena, não, pera lá, vamos mudar aqui. Não vou levar com essa jaqueta. E eu acho que é com isso que eu quero dizer que não é um luxo, sim, tipo, você tem uma oportunidade pra sair, mas não é uma coisa de princesa, sabe? Você vai passar muito... Isso nem é o perrengue, isso é o básico, entendeu? Isso é um básico. Só se você tiver muito dinheiro pra você sair
desses perrengues. Perrengue é outra coisa. Você perde um trem, daí é um perrengue. Você tá lá, você não consegue se comunicar com alguém, é um perrengue. Tem os assim também que meu amigo perguntou sobre. Tem o celular e a internet também. Quais que você usou? Na Europa, eu sempre uso o Orange. É uma linha francesa. É uma linha francesa. E daí ela funciona na Europa inteira. E eu acho que a internet pega muito bem, só que não é tão barato assim. Nos Estados Unidos você pegou qual? É verdade. Nos Estados Unidos eu peguei da Arlo, que também foi muito bom. E o da Arlo é bom também porque ela pega no mundo inteiro. Então, esse da Orange é só na Europa, no caso. Na Inglaterra eu fui de Nomad. E funcionou super bem. Funcionou muito mais, às vezes, do que a minha prima que morava lá. O meu sinal pegou mais do que o dela. Eu fiz um plano de 20 gigas, eu acho. Eu achei que deu super certo pra mim, funcionou. E existem vários desses, mas esses que a gente usou não teve problema nenhum. Não. Você paga antecipadamente, quando você chega lá, liga o seu celular, você baixa o eSIM no celular, quando você chega lá, a rede ele pega e já começa a contar ali. O meu, por exemplo, foi 30 dias, então ele começou a contar assim que eu cheguei no país. E quando a gente tava com o hand lá, mudou de país, ele ainda já conecta. O meu Nomad também. Desci na Alemanha, conectou. Depois desci na Inglaterra, já tava conectado também. Então ele funciona, não te deixa na mão. Eu fico pensando, como é que era antigamente? Você tinha que sair, pegar um chip, comprar o pôr chip no seu celular. Jesus Cristo. E, tipo, se acabar, você também consegue, pelo aplicativo, aumentar. Sim. E o que eu peguei dessa vez, ele não tinha número, porque às vezes você pode escolher um número de telefone. O que eu peguei não tinha número de telefone, era só internet. Então eu não tinha um número pra me ligar, assim. E outra coisa, assim, toda vez que eu viajo, uma coisa que... você vai viajar, fica ligada. Fica ligado no câmbio. Fica ligada no câmbio. Tô ligada aqui na Libra, tô ligada aqui no euro, tô ligada aqui no dólar. Vou pra Inglaterra? Não tenho previsões. Vou pra Europa? Não tenho previsões. Dólar, não Mas tem vai previsões. que cai bastante. Mas vai que cai bastante, entendeu? Qualquer coisa, se cair bastante, você tem ali, seu pai. Quais as maiores diferenças culturais que você percebeu? A Fernanda disse. Quando você tá fora do país, todo mundo é seu irmão dos Brasil. O Brasil, a gente se odeia dentro, é tipo realmente família. Você sai, somos todos irmãos, somos todos família, somos todas mulheres. Então, a gente levou muita sorte também. Não, mas tô falando que você falou que da Inglaterra que a galera fica um cara de cu, mas eles ajudam. Então... as experiências que a gente teve, a galera da Inglaterra, às vezes tem umas pessoas que ficam com cara de bunda. Se bem que a galera da Inglaterra, os ingleses mesmo, eles são muito educados. Muito, muito educados. Às vezes eles podem ficar com a cara de cu, mas eles te ajudam. Então eu acho que é da cultura deles. Eles podem te odiar, mas eles vão te ajudar. Eles não vão te deixar à deriva, assim, se você precisar. Eu acho que umas 3 vezes, quando a gente não conseguiu entrar, tipo, no metrô ou catraca, alguém passou pra gente. Tipo, sem falar nada, só passou. Eles podem te olhar, tipo assim, te odiar, mas eles vão te ajudar. Literalmente passou e foi embora. Tipo, não falou nada, quer ajuda? Não, só passou, falou, vai. Vai, desgraça. Às vezes acontece do nada. A galera só ajuda. Do nada uma ajuda. E eu não sou fluente em inglês, a minha irmã é. Mas mesmo assim, quando você tá fora, bate o desespero. Gente, a questão da comunicação, você não precisa ser fluente pra você conseguir se comunicar com alguém. E eles nem ligam também. Eles não ligam, eles não se importam. Eu tenho mais vergonha de falar com brasileiros em inglês do que com a galera de fora. De fora, nossa, eu embromation tudo, simplesmente sai. Porque a comunicação é você tentar passar pra pessoa o que você quer, sabe assim? E isso funciona muito, desde que seja por gestos, desde que seja você pega o tradutor do celular. Então, assim, a comunicação, eu achei que ia ser um empecilho, mas não é. Porque as pessoas, elas estão ali, assim, tipo, o que é? Uhum. Então, geralmente, você consegue se comunicar com a pessoa, você consegue fazer a pessoa entender. Ou, sei lá, você chega num restaurante e o menu tá em francês. Tem o Google Tradutor também, que você tira a foto, ele já traduz ali um negócio, você já sabe, se bem que eu já pedi errado também. A mulher ficou com cara de cu, mas ela foi lá e me deu. Olha só, eles realmente são loucos. Eu tava em Paris, tentei traduzir o menu lá e tipo coisei errado, pedi um negócio errado, eu não tava comendo, a menina veio, porque em Paris tem que comer a comida deles, vocês vão comer a comida deles, tá ofendendo eles. Verdade. E aí... E eu só achei que era não, pô, era verdade, não é verdade. Nossa, e daí ela ficou assim... Você não pode pedir pra levar. Em Paris eles têm todos uns negócios assim de... Você não pode chegar e sentar... Não senta na mesa. Não senta. Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Você chega, você espera, assim. Só a fast food você pode sentar. Mas tem toda uma questão cultural que é muito importante você ver antes, pra você não chegar lá e passar de mal educado. Eu acho que a gente tem que entender. Você vai sair, você tá pagando caro pra sair. Então para um pouco e vai entender o costume da galera, entendeu? Pra você ir lá e ter uma hora
em harmonia com a galera. Daí os entendeu? caras saem te xingando, você nem sabe por quê. Daí, nossa, as pessoas são muito... os franceses são muito mal educados. Porra, você chegou lá também, você nem se deu o trabalho, sabe? E outra coisa que eu fiquei pensando... as pessoas falam que o brasileiro é muito educado. Eu não acho que o brasileiro é educado. Eu acho que o brasileiro pode ser educado pra gringo, porque o brasileiro paga muito pau pra gringo. Então, quando o gringo vem, nossa, te recebe, ele põe dentro de casa, põe em cima da cama da criança e faz carinho, sabe? Agora, de fora, eu nunca me senti esnobada quando eu precisei de ajuda de qualquer lugar, sabe? A pessoa pode não ser... Depende do lugar. Elas do não Brasil. ficam te alisando, mas elas vão te ajudar, sabe? Elas... Eu acho que uma diferença, tipo, da Europa, realmente, a galera, elas são mais frias, elas são mais pra dentro. Por exemplo, quando eu fui pros Estados Unidos, eu assustei porque a galera era mais vibe Brasil, assim, todo mundo alegre, meu Deus, oi, tal, tipo assim, uma galera muito feliz, muito welcoming, sabe? Uhum. Bem warm, essas coisas. Aí foi essa diferença que eu senti da Europa, assim, que a Europa a galera é mais fria, mais assim, Depende. ajuda e não fala nada. Depende. Dessa vez que eu fui pra Inglaterra, eu senti que os ingleses, eles são muito educados. É tipo... Não, são... My darling, have isso aí é a lovely day. Eles são muito assim... Depende de quem você se encontra. Eu senti que eles são bem assim, de tipo... Mas a minha experiência nos Estados Unidos com todo mundo que eu encontrei, a galera era muito legal, tipo, muito comunicativa e... não sei de onde vocês estão e bababá. E, tipo, os baristas dos lugares conversavam muito com a gente. Galera do restaurante, metrô, às vezes, sabe? Teve uma vez que eu achei muito aleatório que eu e a minha amiga, a gente tava no meio da rua, meio perdida, olhando pro Google Maps. Aí um cara parou, tipo, vocês precisam de ajuda? E eu, assim, eu estranhei. Aí minha amiga falou, você sabe onde é isso? E o cara mostrou e falou, vai lá. Foi uma coisa pra mim, eu sou medrosa, fiquei tipo assim, gente, o que é esse cara? Aí não, mas ele ajudou real, a gente foi, conseguiu achar o lugar. Eu fiquei chocada. Nunca passei por isso na Inglaterra. Mas se bem que eu fui pra Nova York, no caso Nova York eu acho que é uma cidade mais, que tem mais gente, assim, mais... E é muito engraçado ver os turistas de outro país, porque ele... Por exemplo, tem coisas que eles são muito caricatos mesmo. Muito caricatos, é muito engraçado. O negócio tem gente que fala, processo de viajar sozinha, quais cuidados devemos ter? É tranquilo? A Giovana perguntou. E ó, Giovana, o negócio é sério. Você é uma mulher, você não pode ficar dando moral pra qualquer um, entendeu? Que é uma coisa que eu sou uma pessoa muito gentil. Você tem que fechar a cara, andar, fingir que você mora lá. É isso. E pensar que, tipo assim... Nenhum cara vai te pedir ajuda. Tipo, nenhum cara vai pedir ajuda pra uma mulher. Então, você já fica mais com os alertas sempre. Até porque quando o cara em Nova York veio falar com a gente, eu fiquei em alerta já. Eu fiquei tipo assim, gente, que com um homem. Mas, enfim, a cultura foi uma situação ok. Mas você tem que ficar com os alertas, assim. Desconfie de todo mundo. E assim... Eu acho que se você sobreviveu a São Paulo, você vai sobreviver em qualquer lugar. Mentira, qualquer lugar não sei, mas na Europa você sobrevive tranquilo. É não olhar pra cara de ninguém, não fazer contato visual e vir alguém pro seu canto, você tem que ser grosso mesmo, assim, sabe? Você tem que ser grosso e porque você tá lá sozinha, a sua segurança. Então, às vezes eu até, tipo assim, daí depois eu tenho que lembrar, tipo, não, tem que ser grossa. Alguém tá tentando te chamar alguma coisa que você não importa, você segue reto, assim. Principalmente se for homem, sabe? Se for homem. E tem muitos golpes que as pessoas dão, mas eu acho que se você for brasileiro mesmo, você já vai sacar, você não vai ser idiota, porque tem gente que é muito idiota. Às vezes tem, tipo, uma pessoa em estação de rua que ela tá um pouco mais alterada, você passa reto, não... É igual São Paulo, gente. Não olha no olho, Não olha às no vezes olho. vem alguém tentando falar alguma coisa, né? E Não, dá uma não. olhada, às vezes tem uns golpes idiota que as pessoas caem, mas eles dão um golpe de fora eles tentam se aproveitar da sua ingenuidade. Então você não pode ser ingênuo. Não pode conversar, não pode vir dar... Não acontece, dá moral, não dá entendeu? nada. Só Então... fala, não, vai embora. E Eles vão continuar. Tem muita gente que, sei lá, o que tava querendo fazer? Ficava lá em cima. Eu ficava, não. Compartilha a localização, é muito bom essa, galera. Compartilha a localização. Se você tem iPhone, coloca as pessoas ali pra te seguir o seu GPS. Mesmo que você desliga o celular, eles ainda vão conseguir te seguir. Então, é importante, é muito legal, tá? É legal as pessoas saberem mais ou menos onde você tá. Outra coisa, uma dica também, tipo, essa questão de estar sozinha, se você ficar em hotel, às vezes você pode perguntar pra galera que trabalha lá no hotel, tipo, se é seguro andar ali à noite. Tipo assim, a pessoa tá lá pra te ajudar, então você fala com algum local que ele já fala, tipo assim, não, tranquilo, andar de noite aqui, não é muito legal esse bairro, né? Às vezes tem coisa que tá ali na tua cara pra você, que te ajuda. Essa coisa do, pickpockets é real,
Só que você tem que ser esperto, cara. Você não pode ser bobo, ficar dando bobeira. Eu acho que o que acontece é muita galera gringa mesmo, eles são tontos, eles são idiotas, eles são muito tontos, eles são muito... Por isso que é uma questão lá. Então, assim, no Brasil, ao menos que tenha alguém com uma faca no seu pescoço, daí é perigoso, entendeu? Lá não é perigoso. As pessoas, tipo assim, não é do nada no dia, assim, igual São Paulo, por exemplo. Mas elas vão se aproveitar, tipo assim, de você estar alheio. Eles viram, tipo assim, alguém viu você meio assim, perdeu, tipo assim, do nada seu celular some, do nada um colar some, alguma coisa some. Eles não vão botar uma arma na sua cabeça e falar pra você dar ou usar da violência. Então acho que é você tomar cuidado com seus belongings, com seus pertences. Infelizmente é isso. Ainda bem que a gente cresce numa região onde a gente já tá inserido no nosso cérebro esse alerta de essa pessoa tá muito perto, essa pessoa tá te encarando, essa pessoa tá assim, como reagir. Porque talvez outras pessoas de outros países privilegiados, os países, sabe, de primeiro mundo, que crescem com uma segurança, eles não têm essa noção que a gente tem. Eles não ficam olhando ao redor, assim, de ter esse cuidado de, tem alguém ali que tá me encarando, mesmo se você não olha pra pessoa, você já sente ali que a pessoa tá com aquela presença, ou que, sabe assim, a gente meio que cresce desse jeito. Então tem gente de fora que não cede, aí perde as coisas. Poxa, tem coisa que não dá pra ajudar, né, amiga? Dá uma olhada nas redes sociais, assim, sei lá, você vai pra algum lugar, hotel, vai ver os TikTok das pessoas que estão lá, principalmente pessoas que não são famosas, pra você ver ali a realidade. Não confie completamente nas dicas de viagem, diquinhas de viagem de umas pessoas aleatórias, porque procura várias pessoas falando sobre uma coisa. Tem uma pessoa só, tá falando uma coisa só, porque daí, às vezes, você pode entrar num lugar meio esquisito, que foi o que aconteceu uma vez. Eu fui pra uma praia lá, porque eu vi um TikTok que era bonito, mas eu não vi os outros TikToks. E eu acreditei, mas eu não deveria ter acreditado. E é isso, gente. Obrigada por esse vídeo enorme, ter assistido até aqui. Tchau. Dá tchau, Laura. Tchau.